Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Já está no ar o TV Com, um debate desta sexta-feira, ao vivo. Fim de semana chegando, a previsão da meteorologia. Parece que amanhã teremos um sábado de sol, mas no domingo o tempo deve mudar, deve chover, segundo a previsão do tempo. Mas hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, um assunto que diz respeito a toda a população da nossa região, a população inclusive do Brasil, do estado. É a questão dos pombos, os problemas que os pombos trazem para a gente, os pombos que são considerados uma das pragas modernas das grandes cidades. Para a gente discutir um pouco mais a respeito desse grande problema, eu trago hoje aqui o médico veterinário Eduardo Filetti. Boa noite, é um prazer estar aqui no programa, né? E também com o meu amigo, vou apresentar. Pode apresentar ou você apresenta? Posso apresentar? Deixa eu apresentar, porque todo mundo apresenta e eu vou fazer diferente. Exatamente. E também com o meu amigo aqui, que ele já vai apresentar, né? O nosso amigo, o Miguel Escandon, presidente da ONG Amigos da Água. Pronto, está feita a apresentação. Boa noite, senhores. O grande Escandon, o cara que... O Escandon queria me pagar uma pizza, porque fala que eu falo muito neles nos programas. Eu falo de quem trabalha, né? Você, do seu sócio lá, do nosso querido irmão também, né? Rodolfo Bonafim. Rodolfo Bonafim, né? Que é o homem que mais aparece na televisão santista, né? Um abraço ao Rodolfo Bonafim. Entendeu? E o Escandon está aqui para representar os amigos da água, né? Então, após dessa vantajosa apresentação de dois grandes amigos, não diria mentirosos, porque são meus amigos, né? Então eu fico em muito conforto estando ao lado de dois grandes cabeças pensantes e bons profissionais. Estamos aqui para somar, né, o que a gente pode agregar de raciocínio e de um pensamento do quanto é importante nós estarmos no mundo e aquilo que nós estamos fazendo com ele, né? Senhores, Filetti, essa questão dos pombos é uma questão que o problema não termina, só aumenta. A população de pombos aumenta cada vez mais, a gente vê pombo em tudo quanto é lugar, fazendo muita sujeira, revirando lixo. Eu queria que você fizesse um raio-x. É um problema da região, não é só de Santos, né? No programa de quinta-feira que você se referiu, né, na ação e reação aqui da casa, a pessoa pode pegar no site, quem não viu, o apresentador Augusto Capô de Casa, nosso amigo, né, ele, diretor-presidente da TV Com, ele pediu para o Cirino, que estava no programa também, para intermediar uma reunião minha com a Codesp. Não seria minha, né? Seria da Unisanta com a Codesp, porque eu represento uma universidade. Aí só um parênteses, Cirino, Everandi Cirino dos Santos, presidente do Sindicato dos Empregados na Administração Portuária, que tá contente o Cirino, porque... o sindicato que tá tem trabalhadores o Cirino, na Codesp. Porque, né, o Corinthians foi campeão aí, Cirino né? Um abraço ao Cirino. Ele comprou o apartamento, emendou no dele, né? Segundo Augusto, é o cara mais paquerado de São Vicente. O Cirino é complicado, é o mais paquerado. Segundo o Mimi de São Vicente, é o maior partido de São Vicente. Lógico, dos coroas. Anda na praia todo dia, emagreceu, entendeu? Emagreceu. Então, Cirino... O Augusto pegou no pé dele no programa aqui, entendeu? Entendeu? Então, você estava falando que no programa não, Ação e Reação, Augusto... Então, eu desci aqui na rua, a mulher me encontrou. Pô, tô vendo o programa agora... mas por que você não vai na Codesp? Falei, a universidade faz o trabalho. Nós fizemos o trabalho e mostramos para a população. A pessoa tem que entender assim. O Escandon faz um trabalho. Olha, a água de Santos está potável. Um exemplo, né? 97% de Santos tem água encanada, tem esgoto. Tá, beleza. Aí a pessoa, mas e os 3% que não tem? Aí ele fala, mas em São Vicente é mais de 3%. Na Praia Grande, embora esteja uma evolução de construção, é mais de 3%. No Rio de Janeiro é mais de 3%, né? Uma cidade onde tem uma cidade maravilhosa, onde 20% é favela ou subhabitação, no Rio de Janeiro, né? Mas não deixa de ser maravilhosa, né? Então, Santos está no nível bom. Mas não é o Escandon que tem que resolver os 3% da parte que não está encanada. Ele só levantou o problema, né? Então, na verdade, não é o Filetti, a Unisanta, a família Teixeira, a TV Com que tem que resolver o problema. Esses problemas são os gestores que têm que resolver, né? Quem tem a caneta na mão. O vereador, ele faz como a Fernanda Vanucci fez, como outros vereadores já se interessaram, Banha, e enfim, outros vereadores também se interessaram. No caso, eles fazem. A Fernanda Vanucci fez uma audiência pública lá, nós fomos lá, passamos um data show, o Escandon estava presente, Manuel Gonzalez, pessoal da TV Com, Santa Cecília, TV Tribuna, deu umas 200 pessoas numa audiência pública 2 da tarde. Né? A gente fez 2 da tarde, que é para
que o cara desse aquela escapadinha no almoço, já que não tinha um horário que a gente gostaria que seria sábado de manhã. Os horários realmente não ajudam, não ajuda, a participação do povo. Então eu achei que menos pior, ou seja, não existe menos pior, mas eu achei que o melhor era 2 da tarde, porque de repente a pessoa podia dar uma esticadinha no almoço, tal. Então deu 200 pessoas, entre estudantes universitários, meus alunos do Santa Cecília, alunos do curso, pessoal da prefeitura, amigos, pessoal da TV Com, enfim, 200 pessoas. Foi uma audiência pública de bastante gente, né? Quando foi essa audiência pública? Foi em 2013. Então, para gente situar o nosso telespectador, a Universidade de Santa Cecília realizou uma pesquisa. Isso. Explica um pouco para o telespectador entender essa sequência do... Vou explicar. Eu, durante 20 anos, minha carreira na Santa Cecília começou há 26 anos, né? Eu formei há 28 anos, então eu vim para Santos, minha cidade natal, fiquei 5 anos na Federal Rural, depois fiquei 1 ano nos Estados Unidos. Quando eu vim aqui, precisou de professor de fisiologia médica. Fisiologia, desculpa. Aí eu fui lá fazer teste de Santa Cecília, aí o professor Patelli, mais 2 na banca, que eu não me lembro mais quem eram, pediu para eu dissertar sobre um tema lá que estavam no... Eram 20 temas para estudar, né? Na verdade, eu não estudei nenhum, porque eu gostava dos temas, né? Aí ele pediu, caiu o sistema circulatório. Eu desenhei um coração, comecei a fazer pequena e grande circulação e tal. Eu falei 5 minutos, eles já mandaram parar. Aí falou, você está contratado. Me contrataram e eu comecei lá como regra 4, né? Depois fui para 3, depois cheguei até ser o titular, né? Depois fui para pesquisa universitária também. Dentre as pesquisas, eu já fiz algumas. Em resinamento de materiais, nós demos um curso para 300 pessoas, isso em 90, lá na Santa Cecília, um curso de resinamento de peças. Fizemos um curso de ajudando o bombeiro em primeiros socorros. Depois, eu entrei nessa pesquisa dos pombos, né? Que constitui, e com um grupo de alunos, hoje ela cresceu muito, né? A gente mapeava a cidade, Santos, Praia Grande, São Vicente e tal. Santos são 70 pontos, ou 69 pontos. Então vamos lá, 3 no Cais, 2 na Ponta da Praia, 3 no Imbaré, 3 no Boqueirão, cidade mapeada, entendeu? Em 69 pontos, né? De maior concentração dessas áreas. Igreja de Imbaré, entendeu? Igreja de Imbaré, por exemplo, no Cais de Santos, em Costa de Morro, na subida de morro, lugar que tem pombos, né? Tá. E quer dizer, tem na cidade toda, mas o lugar que a gente achou que tinha mais pombos. Vai o pessoal também da bioestatística que fotografa o local para fazer aquela estatística, né? Por exemplo, quando você faz, eu sempre cito assim, quem vai ganhar? Presidente. Então, falar, tá assim, a apuração tá tanto para tal, tanto para tal. Como é que eles entrevistam 2.000 pessoas em Santos e sabe quem está na frente para prefeito? Porque existe uma margem de erro, né, Guto? Se você entrevistar 100 na Lemoa, 100 vamos supor, no Caruara, 100 no Caiabura, 100 no Boqueirão, 100 no Gonzaga, e você já tem uma projeção mais ou menos e acaba dando certo pela estatística, né? Então, o que acontece? Eles fizeram essa pesquisa, nós fizemos essa pesquisa em Santos, então a gente ia de madrugada, põe um plástico, né, um plástico de 2x3 e oferecia comida. Por que de madrugada? Porque as aves, quando começa barulho, tráfego, moto, carro, caminhões, elas se afastam um pouco. De madrugada elas estão mais tranquilas. Aí a gente colocava comida e ficava esperando. As pombas iam lá, comiam. E a ave tem geralmente ela come e depois ela defeca. Aí elas iam embora, nós pegávamos as fezes e mandávamos para o laboratório. Esse é o primeiro trabalho. O segundo trabalho é de a gente fotografar o local e fazer por bioestatística qual a quantidade de pombos da cidade, né? Inclusive, em 2012, nós fomos no Guarujá, era ano de eleição. Nós detectamos que tinha 250 mil pombos na cidade. E a manchete de jornal foi assim: Guarujá com quase 300 mil moradores, né? Pois lá. Aí lá. Guarujá tem mais pombos que eleitores. Porque apesar de 300... Era a manchete. Guarujá tem mais pombos que eleitores. Porque apesar de ter quase 300 mil pessoas, 219 mil votavam. E tinha 250 mil pombos. Então, foi Guarujá tem mais eleitores que pombos. Achei legal. Mais pombos que eleitores. Então, essa é a segunda parte. A terceira parte qual é? É pegar os pombos que estão mortos na rua, que a gente vê muito pombo morto e tal, e levar para exame, para saber se a poluição atual está fazendo mal para os pombos também, que é vamos dizer, uma inversão da pesquisa, né? Por exemplo, que eu sempre falei, tenho umas teorias que, por exemplo, que a hiperpopulação de pombos também é ruim para eles. Se você chegar para o pombo e falar, pô, tem muita gente, eles vão falar que tem muita gente, tem muita competição para os alimentos, aumenta o número de doenças e tal, né? Você prefere morar
Por que as pessoas às vezes aposentam e vêm de São Paulo para Santos? Para Peruíbe, para Itanhaém, para Praia Grande, para Guarujá. Porque a concentração de pessoas é menor. Menor, a pessoa tem menos estresse para dirigir, a pessoa tem um supermercado mais perto de casa, uma igreja, entendeu? É mais tranquilo, né? Mais tranquilo, né? Então, a pessoa prefere, né, ter uma vida mais na praia do interior. Se bem que a gente não está muito para o interior, mas há uns anos atrás, sim. Então, o que acontece? Muita gente fala que a Santos cresceu e cai a qualidade de vida, tem essas teorias que tal. Então, enfim. Aí a pessoa vai lá para Peruíbe, por exemplo. Por quê? A pessoa quer uma qualidade de vida, um ar bom, não quer estresse, ela quer aposentar tranquila. Mesma coisa os pombos. Eles não querem ter essa hiperpopulação que está, muitos pombos. Eles não querem também isso. Mas, infelizmente, por não ter predador na região, por ter alimento em abundância, principalmente no Cais do Porto, pelas nossas construções, igrejas e centro e porto, serem construções do modelo barroco, do modelo colonial e tipo essa propícia ao abrigo. Propícia ao abrigo. Já os construtores modernos, eles já não fazem com essa condição, né? Se você pegar uma construção moderna aí dos construtores de Santos aqui, mesmo os de São Paulo que vieram para cá, já tem essa condição de não, mas as antigas tal. E não tem falcão, não tem gavião, porque não tem mais Mata Atlântica aqui. São os predadores naturais dos pombos. E com alimentação em abundância, em vez de eles crescerem em PA, em progressão aritmética, eles crescerem em progressão geométrica. E com certeza, até para eles é ruim. Então nós só pegamos os pombos mortos e fazemos exames, são os terceiros. Primeiro, coletar as fezes, que é o mais importante para saber se eles estão transmitindo doença. Depois, fazer a população, que todo mundo quer saber quantos tem, se está crescendo ou não está. Depois, os pombos mortos. Em quarto, a gente está passando um questionário para as pessoas, porque a pessoa fica lá vendo, o que vocês estão fazendo? Não sei, então, Universidade de Santa Cecília, trabalho de pombos, explicando o trabalho que a gente está fazendo, por que está fazendo, que nós estamos fazendo um trabalho apenas de levantamento diagnóstico, não é um trabalho curativo, né? Não é um trabalho resolutivo, a gente não está resolvendo nada. Até porque a família Teixeira não tem caneta na mão, né? Tem caneta para mandar na universidade, mas não para ficar mandando, né? Tem prestígio, mas não tem caneta, né? Então, isso o gestor público tem que resolver, não é a gente. E eu também entendo que tem outras prioridades, como habitação, como saúde, como trânsito, como escolas, como, né, surtos de doenças. Então, nós temos prioridades. Se eu sou prefeito, qual a prioridade? Educação, saúde, transporte público, segurança, são as prioridades, né? Educação, saúde, segurança, né? Segurança, trânsito, né? Mobilidade urbana e lazer, né? Lazer, que a pessoa tendo uma boa saúde, uma boa educação, segurança, bom transporte público, né? E lazer, o resto se encaixa, né? Agora, deixa eu só fazer uma de advogado do diabo aqui. Nesse caso, há um desequilíbrio na população de pombo, como você passou. Até queria a opinião do Miguel Escandon. A saúde pública não seria afetada por conta desse desequilíbrio? Não, com certeza. Então, porque o pombo transmite doença. Afeta. Mas, por exemplo, então assim, nós temos esses 4... e aí as pessoas ficavam perguntando, a gente perdia muito tempo explicando, né? Aí a gente passou um questionário, a pessoa responde, a senhora gosta de pombos? O que a senhora tem que fazer com eles? Não sei o quê. Então, a gente vê as respostas. Muitas pessoas falam anticoncepcional, muitas pessoas têm que matar, outras, não, eu adoro, elas não pediram para estar aqui. Então, a gente tem um questionário também, que a gente está explicando o trabalho e coletando uma opinião que, quando a gente tiver mil folhas dessas aí, nós vamos também publicar qual que é a opinião da população, né? Tipo assim, me falaram que tem que ser 1.200 pessoas para ficar uma coisa bem... Para se ter uma amostragem, da opinião pública, o que pensa disso. Aí nós vamos também ter uma amostragem disso. Então, é um trabalho que eu acho assim, nós estamos vendo porque os pombos estão morrendo, por que eles estão causando de doença, o que nós podemos ter de problemas e tal, né? E chamou a atenção que cada ano eu vejo mais pombos e eu vejo mais doenças. Às vezes nem doenças tão graves, né? Porque as fezes molhadas do pombo, se você quer umas fezes aqui, você puser a mão no olho, vai pegar uma conjuntivite, uma dermatite, mas é coisa tranquila. É coisa que você puser nas fezes de um cachorro, nas fezes de um próprio ser humano, de um cara que está perdido aí na rua, pode acontecer. O problema são as fezes secas dos pombos. Esta que o filho do dono da Uni Eventos, que presta muito serviço aqui na região, lá na região da Vila Rica, foi acometido, né? Porque o ar-condicionado tinha uma casa abandonada do lado, muitos pombos, o ar-condicionado ficou infestado de fezes, a família naquela correria do dia a dia não percebe mesmo,
e o menino inalou isso. Quando ele vai no primeiro médico, porra, você fala, tá com pneumonia, bactéria ou vírus, trata com antibiótico, gama-globulina, vitamina C, enfim. Não melhorou. Aí o que aconteceu? O menino foi para outro hospital, lá o médico vê aquele folheto, já tomou antibiótico, 2 tipos, azitromicina, tal. Não deve ser infecção. Vamos mandar ele catarrar para ver o que é isso aqui. Aí foi fazer um exame. Como o médico era pneumologista e tinha experiência, ele já tratou como fungo. Ele fez uma pesquisa, tem pombo na sua casa? Tem no vizinho e tal, o médico foi rápido, né? Mas é sempre o médico da segunda bola, ou seja, a primeira bola ninguém vai acertar isso. Como o menino devia ser bem alimentado, a família correu rápido, o médico também foi muito inteligente, já receitou um antifúngico, um itraconazol da vida. Receitou, o que aconteceu? O moleque começou a reagir. Quando veio o exame, demorou 10 dias para vir o exame. Aí veio o exame, era a doença do pombo mesmo. Ou seja, então foi o quê? Foi os primeiros médicos que atenderam, deram antibiótico e também contribuíram, embora as pessoas falam no Facebook que erraram, eles não erraram, eles acertaram, porque a maioria dos casos é isso. E se fosse fazer um teste de escarro, demoraria 10 dias. E se você dá antifúngico, que é pneumonia, você mata o cara. Pneumonia por bactéria. Então eles tentaram, não resolveram. Mediante essas receitas que não deram certo, ela foi em um hospital, fez o teste de escarro, mas não esperou. Foi imediato, até porque era não uma esperou emergência. a cultura e o antibiograma ficarem prontos. Ele já foi medicando com itraconazol, com algum antifúngico aí, e o rapaz apresentou um bom resultado, né? Então, esse ar-condicionado, esse aparelho de ar-condicionado, ele foi infestado, o aparelho de ar-condicionado da casa do menino. Pelas fezes secas. Ou seja, a concentração de pombos, as fezes foram ficando ali. As fezes secas que são um grande problema. Essa questão nos armazéns, que a pessoa vai limpar sem o EPI adequado, a pessoa tem que pôr luva, máscara, gorro, ela tem que ter o EPI adequado. A pessoa não tem EPI, não vai sem EPI. Ou se não, pega uma máquina, molha tudo primeiro, né? E depois com o material adequado. Tal. Então, resumindo, as fezes molhadas, elas não causam os grandes malefícios. As fezes secas, essas hifas de fungo que são os problemas, né? E geralmente é difícil na saúde pública, à medida que são poucos casos, né? Poucos casos. E como são poucos casos, cai naquelas exceções. Repercussão então, não é... como o número de pombos tem aumentado, daqui a pouco não deixa de ser exceção e vai causar um problema de saúde pública, como você falou. Eu acho que ainda não é um problema assim, problema grave, mas não está tão assim. Mas já está começando em áreas nobres da cidade, né? Talvez muitas pessoas possam até morrer e ser subdiagnosticado o problema, né? Justamente. Então, é um problema que a gente já tem que começar se preocupando, né? Miguel Scandon, é ou não é um problema de saúde pública, na sua opinião? Em primeiro lugar, é o seguinte, eu acho que a melhor medicina que existe é a preventiva. Então, o Filete está falando uma porção de coisas e é bom se o espectador entender a dimensão que é o desequilíbrio numa situação de saúde. Então, um dos pontos, ar-condicionado. O ar-condicionado, ele retém qualquer bactéria e isso vai gerar problemas de fungos e bactérias lá no ar-condicionado. Então, o ar-condicionado, aquele que tem ar-condicionado, deve periodicamente fazer uma troca do filtro. Isso e a limpeza, né? Troca e a limpeza. Isto é. Então, como o Filete fez a observação, então é bom que o espectador entenda que tudo faz parte. Então, a melhor medicina que existe é a preventiva. Então, como é que você, dando informação às pessoas, todas as informações que o Filete passou, que é um volume muito grande para o espectador colocar em ordem, porque ele vem com uma carga já de logística, já de acompanhamento, então esse desequilíbrio de volume de predador e presa, que já é um outro problema, que é a superpopulação, que nós, agentes, nós que somos cidadãos, também somos coautores desse desequilíbrio, porque alimentos em profusão, em volume grande, faz que não só os pombos, mas uma série de insetos roedores... É pombo no ar e rato na terra, né? Aqui então, em Santos é isso. Então, veja só, estamos falando de pombos, se entrar em rato, pelo amor de Deus, né? Eu tenho uma certa... O pombo é o rato de asas, né? Dizem o... Isso. Mas não, eu queria deixar... Aí tem que fazer o programa em 3 horas sem estar em rato, né? Eu queria deixar claro
que o pombo, me perdoe, você até comentou, fez um pouco de brincadeira, mas o pombo, ele faz parte, como faz parte todos os animais, e tudo, é o equilíbrio. Sim, sim. Quando há o desequilíbrio, então por que o pombo está gerando problema no ser humano? Porque há uma estrutura errada social. Então o desequilíbrio vem do quê? De um desequilíbrio. O desequilíbrio está acontecendo por quê? Porque nós desequilibramos onde passamos. Se tivesse o rato no equilíbrio, ele seria até bom para comer o resto de alimento. Tudo. Né? Se fosse, em vez de ter 6 ratos para cada ser humano, tivesse para cada 60 seres humanos um rato. Seria bom, porque Faz parte da cadeia isso, ele come ambiental. inseto. Ó. O problema é que desequilibrou, ficou 6 ratos para cada ser humano, não dá, né? Agora, se fosse um número de ratos compatível com uma normalidade, seria normal, é a vida. Isso tem de haver, a natureza E outra, exige esse equilíbrio, não é isso? Outro fato que o Filete falou, eu acho extremamente importante, quando o profissional de saúde, para dar o diagnóstico. Né? Quando o profissional não acerta o diagnóstico, aí naquele tempo que deveria ser, tudo começa a complicar. Então eu tive uma experiência nos Estados Unidos que eu fui vitimado, machuquei o pé, lá tive um problema, e entrei no pronto-socorro, precisamente em New Jersey. Então o que acontece? Quando eu entrei lá, eles não queriam saber se eu quebrei o pé. Eles tinham uma coisa, entrou, toma sangue, faz urina, faz uma série de baterias, aí depois o profissional, junto com uma equipe, vai ver o que é. Por quê? O profissional vai reunir todos os elementos para fechar um diagnóstico. Não vai lá, ó, quebrei a mão, vai ver a mão. Não, por quê? Lá a responsabilidade com o profissional de saúde, o negócio é complicadíssimo. Se o profissional de saúde errar, vai ter muito problema. Entendeu? Então, o que faz? Preventivo. Então, cerca para evitar que aquele paciente, por qualquer razão, gere problema para ele. Não é porque ele só tem consciência profissional, é porque existe uma regra muito rígida. Então, a saúde, na diagnóstico, como havia sido comentado, o pombo e os dejetos que o pombo traz, é toda uma quantidade de informação que deve ter o cidadão para também ele entender que ele é coautor desse problema. Não é só o pombo. E o pombo não é inimigo do ser humano. Isso é um grande erro, eu sou contra. Não é que eu sou só defensor de animais. Não é por causa disso, é porque eu acho que o equilíbrio na nossa sociedade está todo ele bagunçado. Eu já ia fazer uma pergunta, se você seria a favor de se abrir uma temporada de caça aos pombos, você já respondeu. Eu diria que nem arma tenham. Não seria o ideal. Por exemplo, Filete, inserir os predadores naturais dos pombos aqui em Santos, seria... É impossível, né? O gavião e um falcão custam de 6 a 8 mil reais, né? Então você um animal desse? Um animal desse é muito caro, principalmente os treinados, então seria complicado. E você poderia também diminuir os pardais e outras aves também. Porque ele não iria só no pombo. Existe uma complicação. E mesmo assim, você teria que pôr um número enorme. Se você for na Faculdade de Medicina de Santos Lusíadas, onde tem um hospital ali, o Guilherme Álvaro, né, onde os professores de Santos Cecília antigamente, né, paravam o carro lá dentro, podia parar. Quantas vezes eu vi gavião pegar pombo, destroçar o pombo e jogar a cabeça para baixo? Eu vi várias vezes fazer isso. E o pombo continuou crescendo. Então, o Escandão falou uma coisa muito interessante. Eu também sou contra qualquer violência nos pombos. E essas explicações, elas se fazem importantes, Escandão, por quê? A gente não pode comparar a medicina americana com a medicina do Brasil a nível público. Por quê? Porque será que eu chegar lá, eu estou lá, tenho 70 pessoas para atender, eu vou pedir um raio-x, um hemograma, uma TGP, uma ureia, creatinina, e eu vou ter esse resultado rápido? Será que tem um laboratório para me dar um apoio? Se eu estou 70 para atender em 4 horas, eu não tenho esse laboratório para me dar um apoio. Então, nos Estados Unidos, a medicina é diferente. Ou seja, o médico tem um número de pessoas para atender em meia hora, 1 hora. Tem estrutura. Então, o cara chega lá, ele faz os exames todos. O veterinário é a mesma coisa. A gente tenta imitar um pouco também. No particular, a gente até consegue. O exame de sangue, cachorro está com tosse, raio-x, exame de sangue e cultura de programa da secreção. Aí, lógico que a cultura de programa vai demorar, mas o exame de sangue já vem depois de 15 minutos, a máquina é rápido. E o raio-x já vem na hora, aí o médico vai analisar para ele pôr a mão no cachorro, ou para ele pôr a mão no ser humano. Lógico que numa emergência ele não vai fazer isso, mas... Ou seja, ele fala, o senhor está com mancha no pulmão, o senhor é fumante, o teste de catarro vou ver, o exame de sangue deu que o senhor está com uma infecção, temos que internar, vai tomar soro. Ou seja, eles têm uma responsabilidade por causa do erro.
Mas, de repente, o menino foi no pronto-socorro com tosse. O médico não tinha essa condição de fazer todos esses exames. Essa rapidez, não essa teria. agilidade. Aí ele passou um antibiótico, sei lá, uma azitromicina, uma cefalosporina, um antibiótico forte. Não resolvendo, não acertou, porque é uma coisa que a 90% seria 95%, seria virose, bacteriose. Aí ele foi nessa... E quando ele foi no segundo médico, o segundo médico, como já viu que ele tinha dado antibiótico o tal, ele já mudou para o antifúngico e fez o teste, só que o teste demorou 10 dias para ficar pronto. Tanto que quando a mulher noticiou no Jornal Tribuna, no Jornal Diário do Litoral, ela falou que os médicos de São Paulo ainda não tinham a certeza se era fungo, mas já estavam medicando e ele já teve uma progressão no tratamento. Foi o que o Scandão falou. Então, tem doenças que o diagnóstico é demorado e se você não tiver uma coisa na hora, acaba se perdendo e existe uma... Você tem que dar o diagnóstico. Ó, vou fazer isso, se não melhorar em 3 dias, você volta aqui e tal. Porque se você perder o tempo, pode complicar, né? E o pombo é uma questão de saúde pública mesmo. Só que eu sou a favor do Scandão. Nós temos que diminuir a espécie, mas não exterminar. Porque com violência, a gente gera violência, né? Eu tenho que fazer um rápido intervalo, o TV Com Debate volta num instante. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Eu venho convidar a vocês a assistir o programa Estrela Guia na TV, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas, com reprise aos sábados, às 14 horas. Nosso programa busca trazer à nossa sociedade muita informação sobre temas da atualidade, os mais variados possíveis. Com certeza, você vai gostar de assistir ao nosso programa e esse é o nosso objetivo. O sonho do João é se tornar um grande astronauta. Poder estudar o espaço, pesquisar os planetas, observar tudo o que existe no universo. E um dia, quem sabe, chegar à Lua. Mas para conquistar tudo isso, ele precisa passar por um grande desafio na Terra. O preconceito. Sem preconceito, tudo é possível. Respeite as diferenças. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Participe conosco todos os domingos, 8 horas da manhã, pela TV Com, Missa em Seu Lar. Momento de fé, de amor, de esperança
palavra de Deus que quer penetrar, entrar em sua vida, em sua casa. Todos os domingos, 8 horas da manhã, pela sua TV Com, a TV da comunicação para a verdade e a paz. Missa em seu lar. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. TV Com Debate já está de volta ao vivo, 7 horas e 33 minutos. Eduardo Filete, nós começamos a falar da pesquisa sobre pombos desenvolvida pela Universidade de Santa Cecília. Você falou da população de pombos do Guarujá e Santos. Qual é a população de pombos de Santos? Existe esse dado? Existem esses dados de 2005, quando eu fiz a pesquisa aqui. Agora eu estou acabando a pesquisa e em dezembro nós vamos publicar, dezembro, janeiro, né? Que nós estamos acabando a pesquisa, prometemos em um ano, vamos acabar em 11 meses, né? Entregando antes, entendeu? O nosso trabalho. Existe Existe um número, mas a bioestatística ainda não me passou o número qual é. Entendeu? Mas é no mesmo... Aumentaram. No mesmo exemplo de Guarujá, vai ter mais... Houve um crescimento. Tem mais, aqui vai ter mais pombo do que eleitor? Eu creio que não. Eu creio que Santos não. Eu creio que Santos não. É que o Guarujá calhou de ser, né? Porque o Guarujá também tem a margem esquerda, que também tem muitos pombos e tal, né? E muitas igrejas, né? Desses mais de 60 pontos mapeados pela pesquisa, quais são os mais críticos? Sem dúvida a região portuária, né? E as igrejas, como o Imbaré, o CPE, né? O Imbaré tem essa questão da proximidade do CPE que também potencializa, né? Agora melhorou bastante, né? Porque quando os carrinhos agora tem bem mais higiene e tal. Mas também não depende. O cara pode ter higiene, o cara come um sanduíche, acaba, se ele joga ele joga lá no coisa, acabou tudo, né? Entendeu? Então, também depende muito da educação do ser humano, né? Entendeu? Eu fui pro Guarujá na sexta-feira feriado, né? Sexta-feira feriado, e até eu comento no programa de rádio no sábado, né? Sexta-feira feriado. E eu comentei no programa de rádio do Pércio Múcio, lá da Rádio City, né? 102.1 das 7 às 9, tem um jornal lá. E até um abraço para o Paulo Schiff, que ele acompanha o programa aqui no nosso programa, né? Então, o que acontece? E lá no programa eu falei, tem um carro de chapa. Eu lembrei porque a chapa é Federação Paulista de Futebol, FPF 1959, de Poá, e chamou a atenção porque era um Camaro conversível. Tinha 2 rapazes na frente, tipo do interior, 2 loiras atrás, né, do carro. Eu estava vindo por trás, assim e tal. Ele pegou um chocolate desses Lacta, né, jogou o chocolate com o saco em plena praia de Astúrias. E chamou muita atenção porque todo mundo olhava para o carro, que era um carro ostentoso, o carro chamava atenção. Conversível. Eu falei, pessoal de Poá que está no Guarujá, com um carro de mais de 300 mil reais, parabéns, deve ser empresário, deve trabalhar com nada disso. Mas o cara jogar um lixo, quer dizer, então também a gente tem que ver que cultura não está a ver com poder econômico, né? Não, jogou assim, chocolate na praia, aquela praia das Astúrias é estreitinha, né? Tem o Tombo, Astúrias, Hospitalizador, e tem Pitangueiras. É estreitinha, só cabe um carro, né? Um parado e um carro que passa. Ele jogou assim na cara dura. Quer dizer, como se fosse um lixo o Guarujá, né? Eu queria ver se ele faz na sala da mãe dele, né? Mas ele não faz. Então eu peguei a placa, logicamente, porque eu fiquei abismada, porque você não espera que o cara faça isso. Podia até causar um acidente, inclusive. Se o carro é conversível, ele, dependendo da forma como ele jogou... Não, estava devagarzinho. O trânsito estava lerdo na praia. Ele podia ter acertado a loira atrás. Pois é. Quando ele jogou isso, não acertou. A loira é a namorada Já dizia minha avó que educação não se vende na gôndola do supermercado. Tu tá igual Augusto, que disse que falou com um cara casado em Santos, o cara é casado, ele não falou, tava com uma loira no aeroporto e, mas eu confundi, porque ele andava com uma morena em Santos. Pô, na loira não, né? Vai ver que ele é daltônico. Então, não. Pois é.
Mas, pô... Só vem em preto e branco? Então, eu não vou falar quem é. O Augusto já falou. Quem quiser, veja o programa. Entendeu? Só que é o seguinte, poxa, o Augusto é o Leão Lobo da TV brasileira. O Leão Lobo da Baixada. Eu não endosso as suas palavras. Olha lá. Tá fazendo média com o chefe, é? Não, é que o chefe eu vi crescer desde pequenininho. Ele era desse tamanho. Ele também me levava no jogo. Eu levava vocês eu dois. Era pequenininho e vocês dois me levavam no jogo, pô. Né? Você e o Augusto. Isso, um em cada braço. Eu tinha o quê? 10 anos de idade e o Augusto já tinha 25. Essa a diferença? 24, 25. O Augusto me levava nos jogos, né? Então... As outras cidades pelo mundo, qual foram as alternativas e as tomadas de decisão que propiciaram um melhor equilíbrio da população de pombos, digamos assim? O melhor equilíbrio geralmente é na Europa, né? Também os Estados Unidos deve ter esse equilíbrio, mas eu desconheço que eu não fiquei participando lá dessa área. Mas na Europa, eles pegam, por exemplo, uma praça, vamos supor, uma praça de Milão, que tem muitos pombos. Eles fazem o quê? Eles têm um cemitério de Milão, que tem muitos pombos, e a pessoa que dá comida não é a sua comida, é a comida que a municipalidade vende. Vamos supor que vendesse por 2 euros, tá? R$2. R$1 era o custo da comida, o outro R$1 era para pagar a guarda municipal, municipalidade e tal. Aí todo dia 4 horas da tarde, eles tiram as pessoas e passam um jato de água para não deixar as festas ficarem duras. Então existe uma higiene. Tudo isso com dinheiro que próprio tinha. Quem não lembra... O Escandão com certeza lembra, o Escandão que rodou o mundo, mas também morou uma parte de Santos e tal. Quem não lembra da biquinha, que os pais da gente levavam a gente lá para comer uma cocadinha, um docinho no domingo e para ver os pombos? Então eu concordo com o Escandão. O pombo não é nocivo. Nocivo foram os seres humanos que por medidas visando apenas o crescimento, o enriquecimento, o capitalismo... Próprio comportamento. Um mau planejamento também das mau coisas. planejamento, o crescimento rápido, desordenado, que levaram a uma hiperpopulação de pombos. Porque antigamente o pessoal ia na biquinha e nunca se soube de ninguém que teve doença pelas festas dos pombos na biquinha. Né? Por quê? Porque tinha uma higiene, tinha menos pombos, você entendeu? Então todo mundo ia lá para o pombo te comer na sua mão, tal. Então era aquela coisa, para o pessoal no domingo, vamos lá na biquinha comer um doce, era comum, né? Quer dizer, hoje não tem pombo na biquinha, não tem aquele atrativo que era o pombal que tinha na biquinha. Quer dizer, na verdade, eu acho que são ações como essa. Fazer pombais em locais que as pessoas queiram, igrejas, tal, e anticoncepcional, vermífugo nas fezes, para que a gente consiga ter uma população equilibrada, que o pombo seja feliz, o ser humano também. Uma outra coisa, você falou da limpeza 4 horas da tarde. A não exposição de alimentos, de restos de alimentos, também é uma medida preventiva e que evita a concentração e também a oferta fácil de alimentos para os pombos. Mó calor, o cara jogou um papel de chocolate, tu acha que o chocolate não tinha um pouquinho de chocolate pro ratinho dar uma lambida ali? Lógico que tinha. Não vai no bueiro e não vai depois de chuva causar entupimento? Lógico que vai. Você pega um bueiro de Santos, as pessoas falam que alaga, mas jogam toda a culpa na prefeitura, que tem sua responsabilidade. Mas abre um bueiro no Gonzaga, do lado desses fast foods que tem, abre um bueiro lá. Pô, o cara falou pra mim que tinha mais de 180 garrafas plásticas, copos de bueiro de não é lata do lixo. Não, o cara joga lá, chuva, vai tudo pro bueiro. E ele acha que não entope, aí ele reclama que alaga. Mas ele também está contribuindo. Por exemplo, tem uma grande rede de fast food na praia, entre o canal 4, canal 5 e canal 6, né? Certo? E lá tem um monte de lixeira. A prefeitura pôs um monte de lixeira em frente ao tradicional Colégio Escolástica Rosa. A prefeitura pôs lixeira. Nessa loja também tem lixeira, tem tudo. Mas as pessoas comem o lanche e jogam na praia, né? Não são todas. Logicamente que aquilo vai aumentar o número de ratos, vai aumentar o número de baratas, vai entupir bueiro. Então a população também tem que fazer a sua parte, né? A questão da educação, Escandon. Então, eu queria mudar só um pouco o foco, mas sem sair do tema, né? Quando se fala em dengue, o que você imagina? Vamos matar todos os mosquitos, porque eles são acabar com canalhas que estão destruindo, são todos... Aí eu digo assim, caramba, primeiro, como é que vai matar todos os mosquitos? Segundo, matar mosquitos seria a solução? É bom que se entenda, que a população entenda, que o mosquito é hospedeiro de um problema que foi feito pelo próprio desequilíbrio do homem. Então, o mosquito é apenas o vetor.
Ele é um elemento que tem vida no sistema todo, mas ele acabou sendo o vetor da doença. E não é todo mosquito que é o que tem a carga do vírus. Então, o mosquito é o vetor, mas não é. Às vezes não tem o vírus, mas vamos acabar com tudo. Então, mata tudo quanto é mosquito, mata mosquito, mata tudo quanto é inseto, mata a borboleta, mata a abelha, então acaba as abelhas que vão por aranha, que também pegam um inseto, então lagartixa, tudo. Então estar do lado do filé está resguardado do conceito animal, né? Porque tudo isso, no foco principal, não é o pombo, somos nós. Nós somos. Não é o pombo que é o problema, é nós que somos. Então, é todo um sistema que a própria sociedade, através dos líderes também, que estão fazendo o comando disso, que não estão fazendo a ação, né, de fazer com que a sociedade toda entenda que todos nós somos. Eu volto a insistir que somos nós, não o pombo. Mas o problema chegou numa situação em que já é um descontrole, principalmente em questão dos grãos aqui no porto, que vão caindo dos trens, nos armazéns também é muito grão caído. Como resolver o problema nesse patamar? A ONG Amigos do Orquidário, onde o Augusto é presidente, o nosso amigo Nelson, né? Nelson Rodrigues, ecologista, eles falam da preservação do orquidário. Os amigos da água, eles falam medidas para a gente preservar a água, que é um bem finito. A Universidade de Santa Cecília, nesse trabalho, ela fala de métodos para a gente controlar os pombos. Mas não depende da universidade. Muitas pessoas param na rua e perguntam assim, pô, Filete, mas os pombos continuam. E vão continuar. Eu fui candidato a vereador? Não. Fui candidato a prefeito? Não. Não sou eu que tenho que resolver essa questão. Se você acha que é importante, você escreve para a Tribuna do Leitor, escreve para o Jornal da Ola, escreve para o Jornal do Boqueirão, escreve para o Diário do Litoral, liga aqui para a TV Com, liga para a TV Tribu. Você tem que fazer a diferença. Você tem que pressionar o seu vereador, que também não vai resolver porque ele não tem a caneta na mão, mas pode pressionar. Você pressiona o seu agente público, entendeu? Você tem que pressionar. Se você acha que é prioridade, você pressiona. Hoje eu estava escutando uma rádio e falaram que alguns ônibus não estão com Wi-Fi funcionando. Não sei se é verdade. O Fifi já respondeu dizendo que se não está para anotar qual é o ônibus, mas que na encosta do morro ele não vai funcionar mesmo. Mas que não adianta criticar, todos os Wi-Fi não estão funcionando. Não, tem os que funcionam. Mas você tem que falar qual o ônibus, qual o itinerário, para que a prefeitura possa melhorar. Então, tipo assim, essa questão é uma questão pública. A universidade, ela mostra o problema, mas nós não temos poder nem a responsabilidade de resolver o problema. E a pessoa fala, poxa, mas tem pombo no meu galo. Vai continuar tendo pombo, né? Entendeu? Porque porque as pessoas querem passar a responsabilidade para a universidade. A universidade mostra o problema, ó. Aponta o problema e... Nós estamos com uma safra de jornalistas boas. Tal. Normal. Agora, quem vai contratar o jornalista não é a universidade que está falando isso. Então, nós temos que entender, o trânsito está com problema. Tá. Tem alguns lugares que tem melhorado? Então vamos tirar os carros de estacionado do canal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos melhorar o transporte público. As prefeituras que têm que, de uma certa maneira, enumerar quais são os maiores problemas, os principais, e tentar, de uma certa maneira, dar solução para eles, né? Eu acho que aqui a Codesp tem responsabilidade, porque a Codesp não paga imposto para Santos, o Porto não paga imposto e ela causa um problema para a cidade, né? Então, entre os melhoramentos que ela causa um problema no impacto no trânsito, ela causa impacto nos pombos e tal. Então, teria que ter uma conversa a nível de governo do Estado, a nível de federação, então, para que a Codesp colaborasse com esse... Que houvesse uma compensação de alguma Exatamente, forma. uma compensação ambiental, chegando... Chama-se responsabilidade social ambiental. Então, a sociedade... Qual é a função que nós estamos aqui? Nós estamos aqui dividindo um pouco da experiência, da dedicação que nós temos em função do espectador e benefício de uma sociedade. Nós estamos aportando, cada um de nós, com o seu conhecimento e fantástico conhecimento do Filete, agregando ao espectador, e ele é o beneficiado desse debate que nós estamos fazendo aqui, para que todos nós façamos ações que vão beneficiar a própria sociedade. Porque a liderança, quando a sociedade se mobiliza, a liderança é obrigada a aceitar.
Então, essas são as bases para o pensamento filosófico do quanto nós somos importantes e quanto nós somos coautores e podemos mudar, sim. O Filete tocou num ponto, não tem nada a ver, mas eu não posso deixar de falar a questão do Wi-Fi nos ônibus. Eu acho que a população precisava ter outras questões para pedir melhoria. Acho que o Wi-Fi dentro do ônibus, eu preferiria um ônibus limpo, um ônibus confortável, um ônibus, no caso de Santos, com ar-condicionado, todos os ônibus. Dizem que de 300 ônibus, 150 tem ar-condicionado. Eu acho que o Wi-Fi é um luxo um pouco mais lá pra frente, porque se o sujeito quer usar, ele tem que ter o telefone dele lá, o acesso dele. Não, mas nem todo mundo tem, né? Não, tudo bem, mas eu acho que o conforto... É que anuncia o Wi-Fi, né? Mas só que assim, tudo bem, mas aí foi o que o secretário falou, Fifi. Tem região em Costa do Morro, não vai pegar. Mas eu não tô... Né? Entendeu? O mérito não é isso, eu acho que eu tô criticando a postura dessas pessoas que estão reclamando da falta do Wi-Fi, que ao invés de reclamar da falta do Wi-Fi, eles tinham que reclamar pedindo ônibus mais limpo, mais ônibus nas ruas, ônibus mais confortáveis. Eu queria acrescentar. Mas o jovem hoje é muito ligado nisso, né? Então ele põe lá, Wi-Fi no ônibus. Se realmente não tiver, a denúncia foi feita, não tem Wi-Fi no ônibus. Então a denúncia foi muito... foi jogada. Até o Antônio Carlos do Fifi, ele, hoje no programa que eu estava assistindo, ele falou, mas está muito jogada essa denúncia. Tem que falar hora, data, local, tal. Mas assim... para o jovem, talvez o Wi-Fi seja mais importante, porque o jovem fica cotado nisso. E nem todo mundo tem um dinheiro para ter uma internet. Então, às vezes, o cara pega um Wi-Fi. Filete, como eu não sou jovem, a minha colocação no ônibus é o seguinte: por que não põe filme para poder atenuar a incidência de sol nos ônibus? Por que não diminuir, se não todos os ônibus não têm ar-condicionado, por que não diminuir a incidência de sol, de luz de sol que estamos sendo, cada vez que aquele que usa ônibus sabe a importância que é essa agressão do sol dentro quando o ônibus está cheio ou semi-cheio, essa luz que incide. Por que eu falo? Às vezes as pessoas dizem assim, puxa, Escândalo, você sempre fala lá de fora. Mas o que eu queria deixar claro, e já me foi me dito... A sensação térmica ruim, né? O que me foi dito é o seguinte, a experiência que eu fui lá para fora, eu não fui para passear, fui trabalhar. E eu sou uma pessoa observadora e busco filosofias que posso agregar. Quando do meu retorno a esse país que eu amo, eu trouxe experiências que podem ajudar numa reflexão de melhorar. Então, os ônibus lá onde, por exemplo, nos Estados Unidos, os ônibus, além do ar-condicionado, tem o filme que diminui a agressão... A entrada de luz. De sol, que dá o calor, que dá o desconforto. Mas lá tem ar-condicionado. Eu estou dizendo que a luz, além do ar-condicionado, tem filme. Os ônibus têm filme aqui? São filmados, entenda-se, o ouvinte que está um pouco alheio. É aquele filme que diminui a porcentagem da incidência de sol. Ele quebra. Existe até um filme polarizador, que já é uma evolução do filme normal, que é o polarizador, que diminui em porcentagem em ângulo, que ainda é muito melhor e não há um consumo tanto de ar-condicionado, enfim, etc. E aí, emendando, era isso que a gente ia passar, não havendo a necessidade extrema do ar-condicionado, não há um gasto de combustível, no caso do ônibus. O próprio consumo de energia e há um desconforto, há um atrito, porque o ser humano começa a ver atrito, porque a superpopulação está fazendo conflitos cada vez maiores entre seres humanos. E esses seres humanos, quando eles estão concentrados num local, ônibus ou etc., e se aquele local não está confortável, cria-se uma área de atrito a ponto de ter consequências outras. Né? Eu só quis fazer esse parênteses, Filete, porque eu acho que a população ela precisa exigir outras coisas. Lógico que o Wi-Fi é interessante, é importante para quem não tem, para o pessoal mais jovem, mas eu acho que a nossa população tem que começar a evoluir e começar a cobrar mais ônibus nas ruas, como eu já falei, ônibus mais limpos, se bem que também a limpeza cabe aos passageiros, não é jogar o lixo no chão. Os ônibus têm lixeira, mas as empresas também poderiam, a cada parada no ponto, entrar alguém da limpeza, fazer uma varrição, porque existe
tem muita areia da praia que circula, os ventos, enfim. Os ônibus realmente precisam de um pouco mais de atenção. Voltando ao nosso assunto principal do programa de hoje, que é a questão dos pombos. Em quanto tempo você acredita que essa questão da superpopulação de pombos pode estar controlada? Não digo nem resolvida, controlada. Depende, né? Tem que ter vontade política, tem que ter vontade governamental, tem que ter vontade das empresas. A empresa tem que se conscientizar que 95% do problema dos pombos na Baixada é da questão portuária, porque é o derramamento de grãos, tudo, né? Se houver essa consciência tal, eu acho que um controle de pombos em 5 anos, né, está controlado, porque se usando anticoncepcional 10 dias, 3 vezes por ano. Não é todo dia por não. Então, se tiver uma conscientização disso e tal. Eu até acho que o poder público já é bem intencionado nisso. Mas a questão é que eles acham que tem muita questão na frente. Só que assim, é como a gente falou, né? O ônibus filmado, a questão de, por exemplo, as ciclovias estão evoluindo muito. Mas onde que os caras pararam de bicicleta? Na minha clínica que eu construí. Um bicicletário para 10 bicicletas. Você já foi lá, você já viu, o Escandon também. Só que assim, vamos dar um exemplo. No Gonzaga, as ciclovias são ótimas, né? Tipo assim, mas onde você vai parar a bicicleta? Você vai amarrar a bicicleta no poste? Está errado. Não. Então, quer dizer, a gente tem que criar um mecanismo. Por exemplo, vai ter uma ciclovia, mas nós temos que ter um lugar para parar a bicicleta. Então, nós temos que também estudar a condição, como ele falou, tem ar-condicionado, mas economizando ar-condicionado pode ser filmado o ônibus, que é bem mais barato. Então, tem que... Filete, o povo quer saber. É o povo que me falou para eu te perguntar. Quanto tempo é a vida de um pombo, em média? Quanto tempo vive um pombo? Na natureza ele pode viver mais. Na cidade, com a poluição, de média de 8 anos. 8 anos. Qual é a procriação que eles têm em períodos? Eles têm, por exemplo, períodos sazonais de procriar? Cada pombo pode ter de 1 a 2 ovos, né? Então eles podem ter umas 3 procriações por ano. 3 procriações por ano. 2, 4, 6. Ter 6 filhotes por ano. De 5 a 8 filhotes, pode ter até 4 e tal. Então, esse tipo de análise é para a pessoa entender também que a vida também do animal está todo ele coligado. Essas informações que vocês têm tido lá no Santa Cecília, mais essa informação. Eu acho que o programa hoje, eu não sei como é que nós estamos, mas o programa hoje, eu acho que o espectador está sendo um grande beneficiário de toda essa discussão que nós estamos tendo. A gente está chegando no final. Filete, uma orientação para as pessoas. O que as pessoas devem, o que as pessoas não devem fazer em relação ao pombo? Porque a gente sabe que tem muita gente que gosta do pombo, que gosta de alimentar o pombo. O que você orienta as pessoas? A alimentação das pessoas contribui com 5% do aumento dos pombos. É um aumento, mas é um aumento talvez até não tão significativo no contexto geral, né? A prefeitura anda fazendo uma cartilha para não dar comida dos pombos, eu acho válido, né? Mas nós temos que atuar na área portuária também, né? Uma questão que eu acho, como o Escandão falou, quem tem ar-condicionado tem que ter essa preocupação de fazer uma limpeza tal, para evitar esse problema. Não só ar-condicionado de casa, de empresas, indústrias tal. A questão também do anticoncepcional, existe um problema, né? Porque nós temos, para tudo que nós temos o biólogo, o veterinário, o ecologista, e nós temos o ecochato, né? Logicamente que o ecochato é aquele cara que ele é ecologista, mas ele ficou ecologista ao quadrado, né? Então ele acha que não pode ter poluição, mas ele anda de carro a diesel. Ele acha que não pode ter poluição, então, mas assim, às vezes o cara também, ele é um ecochato, mas ele é um cara que segue as normas. Só que o ecochato, ele vai falar que quando você põe um anticoncepcional, o pardal pode comer. Aí eu pergunto, mas o pardal está em extinção? Não. Então ele vai acabar um pouquinho e depois ele volta à normalidade, né? O pardal era de Santos? Também não era. Então, ele veio de onde? De Portugal? Existe, por exemplo, essas pessoas que acham que nós temos que, por exemplo, tirar os ovos do ninho e tal, né? Aí eu lhe pergunto, se para o Jardim de Santos já está com dificuldade de atar jardineiros, aqueles jardineiros da época de 60, 70 já estão aposentando, e essa safra nova não tem tanto amor como a antiga, você imagina a questão do coisa. Então o cara fala, pô, tem que tirar ovos, mas quem que vai subir na igreja de Imbaré para tirar os ovos, né? Vai chamar o Batman, o Robin, o Homem-Aranha, né? Então, o padre. Então, assim, lógico, e se você tirar os ovos e colocar ovo de plástico, você resolve. Mas então vai lá na igreja do Valongo cuidar
cuidado para não cair a igreja junto, né? Você vai, entendeu? Então fica lá, então não existe. Infelizmente o Homem-Aranha não está aqui, né? Certo? Para tirar ovos. E se ele tivesse, ele estaria mais preocupado com a bandidagem do que com os ovos de pombo, Muito né? mais preocupado com a bandidagem. Aí o cara fala isso, tem que trocar os ovos. Mas, pô, trocar os ovos como? Também é fácil, mas são atitudes que não dá para você fazer em larga escala, né? Então, acho que a cidade tem que trabalhar no anticoncepcional, que vai ser empregado 10 dias, 3 vezes por ano, né? A Universidade de Santa Cecília, o Filete, o Escandon, ninguém vai ganhar nada com isso. A gente só quer ver o bem da cidade, contribuir com ideias, né? Ideias, a gente sabe que a prefeitura tem outras prioridades, a gente entende isso. Não vai uma crítica a qualquer prefeitura da região, mas é uma ideia que a gente pode avançar, né? Rapidinho, em relação às fezes, como limpar as fezes dos pombos? Nunca mexer em fezes secas. Fezes secas é para profissional. Gorro, máscara, óculos, luva, molhar as fezes antes, né? De preferência, sempre com muito cuidado. Fezes úmidas não tem problema, pode limpar. E aí, limpou as fezes úmidas, limpa aquele pano, enfim, aquele objeto que serviu para limpeza, água corrente, sabãozinho e lavar as mãos. Lavar as mãos, sempre lavar as mãos, porque você pode colocar você desapercebidamente a mão no olho e tal, pode dar uma conjuntivite. Mas não é uma conjuntivite pior que as fezes de um ser humano, de um cachorro, de um papagaio. O problema são as fezes secas dos pombos, que contêm fungos, e esses fungos podem dar umas doenças que a gente não está tão acostumado, e até diagnosticar uma doença dessa pode demorar. E se pegar uma pessoa com resistência baixa, um HIV, ou uma hepatite, ou uma pessoa pós-operada de algum tumor, pode complicar e pode não dar tempo de ter esse ajuste. A pessoa pode, de uma certa maneira, ter um final trágico antes de se descobrir a doença. Muito obrigado, Eduardo Filete. Miguel Escandon, muito obrigado. Boa noite. Obrigado e sejamos todos amigos da água, assim como vocês o são. Eduardo Filete, muito obrigado. Mandar um abraço para o Augusto Capô de Casa, para toda a equipe da TV Com aqui, e também mandar um abraço para o Paulinho Pestana, produtor de filme aqui de Santos, que está fazendo muito sucesso, e nosso amigo também assiste o TV Com. Telespectador amigo da TV Com, o TV Com Debate fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira. Bom final de semana, juízo e até lá.